Dataflower, o canal da verdade. Durante essa primeira parte da eleição de 2018, o chamado primeiro turno, nós fizemos aqui uma campanha para que todas as pessoas tirassem as suas máscaras e nos deixassem vê-los com a cara lavada, com a cara limpa, dos supostos mãos limpas. E lançamos um desafio aos candidatos, aos três com condições de passar para o segundo turno, e nenhum dos três respondeu a nossa pergunta, que é a pergunta central, é a pergunta séria. A campanha presidencial foi toda ela desenvolvida na discussão de fofocas, de intrigas, de mentiras, de assuntos periféricos. A questão central, que é a questão da dívida pública brasileira, não foi tocada. Ninguém falou e foi blindada pela imprensa, autocensuradas pelos próprios candidatos. Fizemos a pergunta, nenhum respondeu. Nós voltaremos no segundo turno. Agora, um pequeno comentário sobre esse primeiro turno. Na ditadura de 64, nós tínhamos um congresso de homens sérios, dignos. Não um congresso vendido de propineiros, vendedores de voto. Tínhamos um judiciário que orgulhava a memória e a dignidade do povo brasileiro. Tínhamos políticos de outra estatura, diferente da que nós temos hoje. A ditadura de 64 matou entre a população os Lamarcas, os Marighellers, os patriotas que lutavam exclusivamente por ideal ao Brasil, e do ideal a fazer o bem e a oferecer o melhor para o povo brasileiro. Uma parte desse ideal o PT absorveu e Lula criou o único partido de direita viável no mundo. Um partido de direita que governa para os banksters, que governa para o capital, mas que dá esmolas ao povo, mas esmolas includentes, esmolas que modificaram o perfil da população brasileira, das classes sociais brasileiras, com a ascensão de miseráveis, de famintos, ao mercado de consumo. E aí aflorou o ódio ao PT. Porque nós somos uma sociedade escravocrata. Nós trouxemos para construir o nosso país 5 milhões de escravos. Fato inédito no mundo inteiro. E a escravidão nunca foi abolida. No papel, a Lei Áurea, a Lei do Ventre Livre, essas coisas todas, só em ficção, nunca existiu. O PT aboliu a escravidão. O PT acabou com a apartheid social. Então, essa eleição, no bojo de uma ditadura, virou uma eleição do ódio, do medo, do preconceito, do ódio da elite dominante e de setor elitista da classe média, assalariada, que tem horror aos pobres, a ascensão social dos pobres, nem falar. Então, esse crime foi o grande crime do PT, que fez despertar e aflorar contra o PT esse ódio irracível desses setores da população brasileira, que, para minha surpresa, chega a próximo a 32% da população, que tem esse ódio do que o PT fez em abolir a escravidão. Então, esse ódio foi o que direcionou o voto de 32% da população nesse primeiro turno. É uma coisa incrível. E isso existiu porque nós somos um país que vive numa ditadura
diferente da de 64, porque não foi preciso torturar tanto, nem matar tanto, nem assassinar tanto como no passado, porque nós tínhamos gente de primeira classe humana, não classe social. Nós tínhamos um Congresso de primeira classe moral, não essa porcaria que nós temos hoje. E nós tínhamos um judiciário de se tirar o chapéu, grandes nomes, não essa canalha que hoje está no noticiário, canalha covarde. Então o golpe, como não teve que enfrentar Lamarcas e Marighellás e Eudaldos Gomes, então o golpe foi simplesmente cooptando aquilo que no passado a ditadura de 64 censurava, que era a mídia. Hoje está cooptada a mídia, o judiciário inteiramente cooptado à ditadura, e o Congresso nem se fala. E assim deram um golpe de 2016, que começou muito antes. Começou antes de Dilma terminar o primeiro mandato, com aquele terrorismo de linchamento moral do PT, porque o PT cometeu esse crime horrível. E essa farsa, essa mentira de que contra a corrupção, a corrupção existe no Brasil desde o dia em que o primeiro português pôs os pés em nossa terra maravilhosa. E o único partido nesse tempo inteiro de história que combateu a corrupção, que não levou denúncias para debaixo do tapete, que investigou e que puniu corruptos, foi o PT. Então é uma farsa esse negócio de dizer que era contra a corrupção, que o PT estragou o Brasil. O Brasil era a sexta economia do mundo enquanto o PT governou. O Brasil era respeitado no mundo, liderava o maior conglomerado econômico do planeta hoje, que são os BRICS. Então é mentira isso tudo. O problema é que o PT acabou com a escravidão e ele foi punido por esse golpe, pela elite desse golpe e pelos setores elitistas da classe média, que totalizam os 32% dos eleitores, em vez dos 20 e poucos por cento habituais, e acabou dessa forma. Teremos o segundo turno. E Dataflower, o canal da verdade, avisa que nós estaremos no segundo turno e faremos a mesma pergunta aos dois candidatos de direita que aceitaram participar dessa farsa eleitoral. A Lula, o representante de Lula do PT, Fernando Haddad, e a Bolsonaro, o responsável e representante, responsável não, que não é responsável por nada, não é responsável nem pelos próprios atos, mas o candidato do que há de mais deplorável, de mais desprezível no caráter do ser humano, que se apegou a ele por ódio ao PT, simplesmente por medo do PT, de um novo governo do PT e de ódio do PT, mas vocês vão ter que lidar com isso, vão ter que aceitar, porque aceitando dói menos. Então nós estaremos no segundo turno e faremos a mesma pergunta aos dois candidatos. Não houve justificativa que não teve tempo, como na eleição passada, que não teve tempo, que o candidato simplesmente não deram a menor satisfação. Entregamos pessoalmente nos comitês de campanha de Ciro Gomes, de Fernando Haddad e de Jair Bolsonaro. Então, bom voto amanhã, meus amigos brasileiros, bom voto, e vamos voltar aqui no início do segundo turno com as perguntas aos candidatos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.